Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de noções de tecnologia aplicáveis à investigação criminal. Já estamos no nosso quarto encontro de 5 para a gente passar por todo o edital aí do cargo de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que, apesar de ser específico para esse concurso, essas aulas que eu estou gravando aqui para vocês, com certeza, caso tenha no seu edital esses tópicos que eu já verei aqui com vocês no começo da nossa aula, com certeza vai ter cabimento aí na sua prova, tá? Aproveitando, esse projeto 100% gratuito, sem custo algum para você. Então, o mínimo que eu peço é se inscreva aqui no canal no YouTube, deixe o like aqui nesse vídeo, deixe um comentário, o comentário é extremamente importante para mim e para eu ficar sabendo também se vocês estão gostando dessa aula, se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão entendendo, para que, né, pessoal, eu tenha um feedback real aqui desses encontros, já que eu estou tirando bastante tempo para montar essas aulas, gravar essas aulas, deixar tudo certo aqui para vocês e de forma, igual já ressaltei, totalmente gratuita aqui para vocês. Tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui do vídeo. E vamos lá então para a nossa aula de número 4, pessoal. Deixa eu pegar aqui a minha caneta, ver se está tudo ok. Beleza. Nossa aula de número 4. Então olha só, já estamos quase finalizando esse edital grande, né, dessa disciplina aqui para o concurso de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos fazer uma breve aqui remuneração do que tratamos? Venham dar uma olhada aqui. Primeiro, pessoal, nós temos aqui na nossa aula de número 1, nós falamos sobre os crimes cibernéticos, né? Crime cibernético próprio, impróprio, tudo bem certinho ali para você, a diferença do meio que é cometido, do bem jurídico tutelado. Falamos também sobre ataque DDoS, botnet, ransomware, enfim, tudo isso foi tratado na nossa aula de número 1, bastante conteúdo desde a primeira aula, né? Eu sempre fui um aluno que eu não gosto de enrolar, tá? Eu gosto de uma videoaula que ela seja direto ao ponto, pessoal, porque vocês concurseiros não têm muito tempo e eu valorizo muito isso. Eu sei que vocês não querem perder aí um dia inteiro assistindo aula sobre um tópico ou ficar durante vários dias assistindo aulas. Por isso que eu sou muito direto no meu conteúdo. Isso não quer dizer que não esteja aprofundando o suficiente ou que não seja o suficiente para a sua prova, tá? Então vamos deixar isso bem claro. Eu dividi em 5 encontros porque eu acho que esses pontos é que irão ter incidência na sua prova e que esse material junto das aulas serão suficientes para vocês. Inclusive, se fosse apenas videoaula e eu soubesse que você já teria um material, com certeza esse material aqui iria ter bem menos coisa para eu poder falar mais e mais para vocês. Mas como eu sei que vocês vão utilizar esse material no estudo de vocês, já que possivelmente vocês não têm muito material sobre essa temática, então eu já fiz de uma forma mais extensa para que você consiga revisar e estudar e vir aqui na videoaula para alguma dúvida específica, tá? Mas essa base da primeira videoaula a gente tem que ter. Então vamos lá. Na nossa segunda aula, a gente viu fundamentos da internet e da conectividade. A gente passou por Dark Web, Deep Web, Surface Web, passamos pelos navegadores, né, ferramentas de navegação anônima aqui no seu edital, Tor, I2P, técnicas de rastreio, pessoal. Passamos ali por endereço IP, CGNAT, Peer-to-Peer, DNS, VPN, tudo isso aqui, porta lógica, né? Tudo isso daqui foi trazido na aula de número 2. Novamente, muito conteúdo. Na aula de número 3, aí nós entramos realmente na investigação, né? Trabalhamos ali o ciclo da prova digital, trabalharemos o hash. E, pessoal, vocês vão perceber aqui comigo que essa aula de número 3, ela é muito parecida, ou melhor falando, ela é muito conectada a essa aula de número 4. Se você não entendeu determinados institutos da aula de número 3, aqui vai ficar difícil para você, tá? Então aqui é um bom momento para você relembrar comigo alguns institutos e perceber, né, se você entendeu ou não aquele tema, porque não tem como, né, pessoal? A integridade e a autenticidade da prova, a gente vai ver muito aqui pelos softwares que são utilizados nesse processo, tá? Então, muita atenção. Os softwares que a gente vai estudar, eles atuam desde a fase da coleta até a fase da análise da prova digital. Então, você tem que ter uma atenção
especial a isso, tá? Se você não entendeu a aula 3, aqui vai ficar um pouco mais difícil, mas eu vou tentar aí relembrar para você, tá bom? Então, pessoal, nós vamos falar sobre extração de dados, análise de metadados, aliás, tudo isso daqui já foi falado na aula de número 3, né? Falamos sobre o hash, logs de acesso, que é o histórico daquele aplicativo, daquele computador. Falamos sobre nuvem, né, pessoal? Tudo isso daqui a gente já conversou. E hoje, na nossa aula de número 4, enfim, aula de número 4, nós iremos falar aí sobre a tecnologia forense aplicada. E aqui, pessoal, a gente vai falar sobre os softwares que são utilizados, os programas, as ferramentas que são utilizadas ali na investigação criminal, principalmente esses 4 que foram citados pelo seu edital, mas eu também trouxe alguns outros, né, tendo em vista esse etc. aqui, que abriu uma margem aí para um maior número de cobrança. A cadeia de custódia, a gente já falou, mas nós vamos falar agora sobre como funciona a cadeia de custódia num ambiente virtual, com máquina virtual, com container, tudo isso daqui a gente vai falar nesse momento. Vamos falar sobre criptografia, sobre blockchain, sobre criptomoeda, sobre inteligência artificial, tá? Então, tudo isso daqui, claro, né, pessoal, tendo em vista aí a investigação, então sempre o nosso norte será a investigação criminal, mas vamos falar sobre todos esses institutos da informática voltados para a investigação, tá? Novamente, se você ainda não deixou um comentário aqui, não se inscreveu no canal, faça isso, pessoal. Qualquer coisa, tira uma foto minha aí, posta no Instagram, eu adoro lá ver uma marcação de vocês com uma foto que estão assistindo a videoaula, compartilhando a videoaula, já que é um projeto aí sem qualquer custo para você. Apenas isso realmente que eu peço, a divulgação, o compartilhamento e que você deixe um comentário falando que você está gostando desse projeto e que está fazendo sentido para você. Tá bom? Vamos lá, então, dar sequência aqui. Essa daqui vai ficar para nossa aula de número 5, né? Vamos lá, já gastamos alguns minutinhos iniciais. Pessoal, vamos falar primeiro sobre o software forense, né? O que é o software forense, pessoal? Forense é que é utilizado ali na perícia, na investigação, e o software nada mais é do que um programa, né? O hardware, a gente fala que é tudo aquilo que você pode bater. Então, por exemplo, esse microfone que eu tenho aqui, o notebook que eu tenho aqui, a câmera que eu tô gravando, tudo isso é hardware. O software é tudo aquilo que você não pode bater, né? É tudo aquilo que está dentro do hardware, tá? Então aqui são os programas que nós utilizamos dentro da perícia, dentro da investigação. Eu trouxe inclusive um conceito aqui para vocês. Deixa eu puxar totalmente o material, deixar mais fácil aqui. Pessoal, nós temos aqui que são programas de computador e sistemas especializados projetados para o quê? Para coletar, preservar, analisar e apresentar evidências digitais de forma legalmente aceitável. São usados em investigações de crimes cibernéticos e outras disputas legais para extrair, por exemplo, né, dados de dispositivos como computadores, smartphones, servidor, mesmo que eles tenham sido deletados ou criptografados. Então aqui eles devem também elaborar um laudo técnico ou um relatório pericial detalhado explicando toda a metodologia e os resultados e também preservando a audiência de custódia. Professor, então o software ele faz basicamente tudo? Sim, mas ele precisa, obviamente, de um operador especializado, né? Porque se você for abrir aí, por exemplo, o Cellebrite, você não vai saber nem por onde começar. Nem eu sei direito por onde começar. Precisa de um técnico especializado para aquele sistema. Ele sendo um perito capacitado para aquilo, ele com certeza vai conseguir extrair o maior número de informações possíveis e que façam sentido, né, pessoal? Porque pensa, um Cellebrite, que é um programa utilizado para extrair dados de tablets e smartphones, né? Muito utilizado. Inclusive, eu sempre peço ali para a perícia tirar dados de celulares que eu aprendo mediante ordem judicial. Pessoal, vem um monte de dados, né? Vem tera e terabytes de dados. E aí, como classificar esses dados? Como buscar o que você realmente precisa para a sua investigação, né? A perícia, ela traz isso para você. Então, eles te entregam os dados, mas eles também conseguem vincular aquilo com a investigação. E esses softwares, eles ajudam muito nisso, tá? Mas muito mesmo. Então, vamos lá, já passamos aqui.
E agora vamos falar sobre os que estão específicos ali no seu edital. Primeiro, nós temos o AutoPsy, né? Esse software aqui, ele é muito bacana porque ele é gratuito, tá? Ele é gratuito e ele é open source. O que isso quer dizer, pessoal? Ele tem o código dele aberto, é igual o Linux. Pessoal, ele é gratuito e qualquer pessoa pode entrar lá dentro da programação dele e pode modificar, pode alterar, pode acrescentar coisas que torne ele ainda melhor, pode fazer novas versões dele. Então olha que software interessante, né? Para ambiente acadêmico, para começar na investigação criminal, esse software, inclusive, ele é muito utilizado pelas polícias, tá? Mesmo ele sendo gratuito aí, ele é muito utilizado, tá aqui, né? AutoPsy Digital Forensics faz parte do jogo. Excelente software, tá? Pessoal, ele consegue tirar histórico de navegação, de e-mails, de aplicativos, o que que é isso? Os logs, né? De tudo isso. Ele consegue gerar imagens de arquivos que estão ali dentro daquele computador, tá? Ele é bem importante aí para a perícia. Veja aqui, eu trouxe algumas características dele. Nós temos aí que ele consegue visualizar sistema de arquivos NTFS, FAT, Exit, então aqui muito ligado a HD, né? HD, pendrive. O foco dele realmente são mídias físicas, né? Então aqui você consegue ter o histórico de navegação, os e-mails e os registros do sistema, mesmo apagados, tá? Mesmo apagados, mesmo enviados. E aqui é muito importante, ele monta uma linha do tempo de criação, modificação, acesso e alteração de metadados. Então lembra que eu falei para vocês na aula passada que o perito ele tem que ter muito cuidado ao ele fazer a extração de determinado HD, de determinados arquivos, para ele não abrir aquele arquivo, porque já altera o metadado daquele arquivo. Aqui, o AutoPsy ele consegue ver toda essa alteração, todo o histórico de determinado arquivo, para ver se aquele arquivo não foi adulterado, se teve alguma coisa, alguma diferença no metadado dele. Ele consegue ver todo o histórico do aplicativo, do computador, do sistema operacional, tá? Então é um software bem bacana para você buscar o histórico. Obviamente, vem muita coisa junto, então precisa dele ou algum software parecido para você também conseguir classificar as informações e realmente buscar ali o que você precisa para a sua investigação, tá? Ele é usado amplamente aí pela perícia e pela polícia e o foco dele está onde? Em computador e mídias, tá? Computador e mídias, como por exemplo o próprio pendrive, HD externo, tá bom? Nós temos o FTK também, o Forensic Toolkit, tá, pessoal? Então, basicamente, aqui é uma caixa de ferramentas forenses. Ele é um software pago, mas ele tem a versão gratuita dele, pessoal. A versão não paga dele permite ao perito, permite ao usuário simplesmente tirar uma cópia daquele HD. Então, basicamente, você consegue tirar uma cópia daquele HD em formato ISO ou algum outro formato que você queira, uma imagem, tá? Porque, pessoal, a perícia, ela acontece em um ambiente controlado, um ambiente que não esteja aberto. Como funciona? Tem lá o computador da pessoa, tem lá o HD da pessoa. O perito, ele chega lá, utiliza um software desse para fazer uma imagem daquele HD bit a bit, né, que a gente chama, porque tem que copiar tudo bem certinho, é um processo demorado, bit a bit para vir igualzinho, tá? Ele faz um código hash daquele HD daquela forma e do HD que ele está copiando a imagem, ou do arquivo que ele está copiando a imagem. Se bater os dois, é que ele veio totalmente completo, inalterado, sem qualquer ali corrupção, certo? Beleza? Aí ele leva essa imagem, vai para outro computador em um ambiente controlado e aí sim ele faz a análise dessa imagem, que vai ser igual àquele computador que ele está investigando, igual aquele arquivo, enfim, igual aquele ambiente que ele está investigando, tá bom? E para que serve aqui, né, pessoal? Ele serve para a gente fazer aquisição forense de HDs e pendrives. Opa, eu puxei para mim, mas era para o slide. Então, nós temos aqui uma aquisição forense de HDs e pendrives via imagens, né? Nós temos aqui uma pesquisa e análise de e-mails e metadados. Ele procura
por palavras-chave. Então, dentro do computador, dentro do pendrive, ele faz totalmente essa varredura, tá? Ele faz totalmente essa varredura do computador, do HD externo, pessoal. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Ele analisa por completo um disco rígido, pesquisando arquivos que foram armazenados, ocultados, aqui arquivos criptografados também, tá? Então, basicamente, ele faz uma varredura total no computador. E ele é muito bom também de criar relatórios e laudos para ser levado diretamente ao juízo, tá? Isso também é um ponto bem positivo dele. Então, ele faz uma análise de tudo, todos os e-mails, metadados e arquivos daquele computador, daquele disco rígido. Ele faz uma varredura completa, você consegue buscar por palavra-chave, você busca arquivo oculto, arquivo armazenado, tá? Então, excelente software aí, pago, esse é um problema, mas também é bastante utilizado, certo? Perfeito? Vamos continuar aqui então para o Cellebrite. Eu acho que o Cellebrite é o mais famoso de todos, tá? É o mais famoso de todos. Ele é responsável por fazer uma extração física dos dados. Extração física dos dados apenas de smartphones e tablets. Aqui eu já falo para vocês que tem versões de smartphones e tablets que não funcionam com o Cellebrite, mas ele sempre é atualizado para abarcar o maior número de versões. Então, por exemplo, um iPhone já tem uma maior dificuldade de você acessar pelo Cellebrite. Se você tiver a senha do dispositivo, fica mais fácil, tá? Mas caso você não tenha a senha, muitas vezes o Cellebrite ele não consegue quebrar essa primeira camada de criptografia para adentrar nos dados do celular. Mas, em regra, mesmo sem a senha do celular, você vai lá, conecta o celular no Cellebrite e ele começa a fazer toda a extração de dados, tá? E vem tudo, tá, pessoal? Vem tudo. Aplicativos, imagens, tudo que está naquele celular vem ali para o Cellebrite. Então, imagina o tanto de dado que vem, né? Mas ele mesmo tem as opções de você buscar o que você precisa. Novamente, venho aqui, então, deixa eu puxar o slide. É um software comercial, né? Então, ele é pago. Israelense, usado em todo o mundo, especializado em dispositivo móvel, seja ele iOS ou Android, com módulos para coleta, desbloqueio e análise. Ele permite extrair dados de celulares, tablets e aplicativos, recuperar mensagens deletadas em WhatsApp, Telegram, SMS, analisar localização GPS e histórico de chamadas, e ele gera relatório visual para uso judicial. Pessoal, é um programa que é altamente confiável, tá? É muito utilizado aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é amplamente utilizado pelo FBI, por exemplo, por agências de segurança internacionais. É um software realmente bem famoso. Eu até trouxe uma foto dele aqui para vocês, tá? Ele é um hardware com software, né? Ele é um tabletzinho que dentro dele só tem ali o Cellebrite, funciona ali o Cellebrite, você conecta aqui o celular da pessoa e ele faz a ligação e vai passando aí todos os dados desse aparelho telefônico, tá? É um processo demorado. Aqui, por exemplo, no Paraná tem uma fila enorme para perícia, mas sim, ele ajuda demais para detectar arquivos apagados, ocultos. Ele recupera mensagens via WhatsApp, Telegram, SMS, tudo ele faz em ambiente de smartphone e tablet, tá? Ele não é utilizado para computadores e outras mídias, certo? Entendido? Muito importante o Cellebrite, hein? Muito importante mesmo. Por fim, nós temos o Magnetic Action. Pessoal, o ponto mais importante aqui desse software é que ele integra dados de dispositivos móveis, da nuvem e de outros dispositivos. Então, por exemplo, você tem 10 celulares na sua investigação, tem mais a nuvem e tem mais o computador daquela pessoa. Você precisa linkar esses dados. Esse é o software que você vai utilizar, tá? Porque ele faz uma análise detalhada de todos os mecanismos ali, todos os aplicativos buscando dados, fazendo até um histórico de tudo que aquela pessoa fez, baseado em todos os dados que tem ali, inclusive na nuvem, tá? Isso é muito importante. Então ele integra dados de dispositivos móveis,
da nuvem e também de computadores, certo? Vem aqui comigo ver a diferença, né, ou melhor, as características desse aplicativo, desse sistema. Pessoal, ele permite montar uma linha do tempo do comportamento digital do investigado. Ele permite unir dados de WhatsApp, e-mails e navegadores, identificar padrões de comunicação e movimentação digital. O relatório é emitido em vários formatos, HTML, PDF, aí que você já conhece, né? CSV, que é aquele do Excel, certo? Então ele permite relatórios aí muito bons, é muito utilizado em inquéritos com múltiplas fontes, celular, notebook, contas em nuvem e necessidade de correlação e storytelling probatório. O que é esse storytelling probatório, né? É você comprovar tudo que aquela pessoa foi fazendo na internet. Então você tem uma história certinha de tudo que ela foi fazendo na internet. E aí você consegue identificar várias coisas, né? Imagina num conteúdo de exploração sexual infantil, ou imagina nem um crime cometido no computador, mas um crime de homicídio. Você consegue ali vincular todos, fazer a linha do tempo de onde aquela pessoa estava, o que ela estava fazendo, tá? Pessoal, ele é um centro realmente de inteligência digital, um excelente software aqui que você utiliza para vincular todos esses ambientes, tá? Revelam aí conexões que manualmente, fisicamente seriam impossíveis, certo? Então é um excelente software. Eu trouxe aqui para vocês mais alguns outros, tá? Deixa eu puxar aqui novamente o slide. Eu trouxe para vocês mais alguns outros que eu considero importantes para a sua prova. Nós temos aqui o EnCase, que é também para recuperação de evidências em discos rígidos aprendidos, muito parecido aqui com o FTK, tá? Muito parecido com o FTK. Nós temos esse XRY, extração forense de celulares e aplicativos, muito parecido com o Cellebrite. Tem esse Wireshark, muito utilizado em ataques em rede, como por exemplo o próprio DDoS, tá? Porque ele faz uma análise do tráfego de rede via internet, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, tá? Também dos pacotes de rede, ele faz essa análise. O Oxygen Forensics, que faz aqui, pessoal, extração e análise de dados de nuvem e redes sociais, tá? Bem como dispositivos móveis, muito parecido ali com o último que a gente viu. E nós temos esse Belcasoft Evidence Center, que nós temos aqui visualização e cruzamento de dados digitais em várias plataformas, também muito parecido com o Magnetic Axiom, mas esse daqui está expresso no seu edital, né? Seguindo aqui, uma tabelinha para a gente ver as diferenças, tá? AutoPsy, área principal computadores, ele é gratuito, open source, ótimo para ensino, ótimo para começar ali na perícia, tá? Nós temos aqui também o FTK, computadores e redes, é sua forte principal, alta precisão na análise, busca e também de imagens, tá? Imagens. O Cellebrite, que é mais para celulares e tablets, né? Para extração móvel. O Magnetic Axiom, multiplataforma, integra nuvem, PC e mobile. Pessoal, já deixa a pergunta, né? Precisa da senha, por exemplo, para você acessar esses arquivos? Não precisa, né? Não precisa. O Cellebrite, por exemplo, ele faz uma extração física. É basicamente arranca força aqueles arquivos dali sem precisar da senha, tá? Então atenção nisso, não precisa ali que o investigado, por exemplo, passe a senha do celular dele, tá? Apenas alguns modelos, igual eu falei com vocês. Vamos seguir aqui então? Pessoal, agora eu quero falar com vocês um pouco sobre a prova em ambiente virtual. Então vamos relembrar rapidamente aqui, tá? Não quero perder muito tempo porque a gente falou disso na última aula, quais são as etapas do ciclo da prova digital. Para você perceber que o software é extremamente importante no ciclo da prova digital, porque dependendo do software que você utiliza, se você utilizar no momento errado, você pode corromper a prova digital. Então, por exemplo, primeiro você faz uma análise no computador ali, direto do agente que você quer investigar. Tá errado. Primeiro você tem que preservar aquela prova. Você vai lá, tira o fundamento hash dela, depois você cria uma imagem dela, depois você leva ela para um ambiente seguro e aí você faz a análise, né? Então note que os softwares eles são muito importantes aí em todo o ciclo da prova digital. Mas vamos dar uma olhada aqui, qual é esse ciclo? Venham aqui comigo dar uma pequena olhada. Pessoal, nós temos aqui, né, de ciclo de prova digital, a identificação,
que o primeiro passo realmente é identificar o que precisa ser investigado e quais dispositivos, né, que contêm essas evidências para você utilizar o software correto. Nós temos a preservação, né, pessoal? A preservação da prova, em que você deixa essa prova como única ali, né, em um ambiente seguro, certo? Nós temos aqui, por exemplo, né, o uso de armazenamento seguro, a geração de hash, criação de backup das cópias forenses e documentação detalhada de cada passo da coleta, certo? Aqui a mesma coisa. Nós temos, enfim, a coleta do dado sem comprometer a sua integridade e autenticidade, que isso daqui você vai conseguir ver posteriormente ali com o hash. Como que a gente faz, né, pessoal? A cópias bit a bit do disco é a cópia mais completa, tá? É a mais lenta também, mas é a mais completa, que você copia bit por bit, do jeito que ele está ali. A captura de logs e registros do sistema, a comparação entre os hashes da mídia original e da cópia, tudo isso deve ser observado na coleta. Na análise, né, que aqui também a gente utiliza esses softwares que a gente está falando. Então aqui você processa os dados brutos usando o software forense, você recupera arquivo deletado, analisa metadado, verifica log, e-mail e histórico de navegação. E aí você tem a apresentação. Vocês notam que até na apresentação o software está presente, né? Por quê? Porque ele te entrega pronto ali o laudo, o relatório, só que, claro, o servidor, daí o perito, ele tem que pegar e ele tem que fazer a junção desse laudo que o sistema entrega para ele com a investigação, né? Tem que fazer ali o vínculo. Então, aquelas informações que ele obteve dentro do software forense, ele tem que fazer aquele vínculo e lá ele vai entregar aí o laudo pericial completo com tudo isso, certo? Então, bem importante aqui também. E agora, como funciona a cadeia de custódia no ambiente virtual? Então, venham aqui comigo, pessoal. Primeiro, vocês têm que entender quais são os ambientes virtuais, né? Quais são os ambientes virtuais? Nós temos aqui os discos virtuais, que nós temos em formato VHD, VMDK ou QCOW. 2, os discos virtuais são usados por máquinas virtuais. Pessoal, o disco virtual é como se fosse o HD virtual, né? É onde tudo é guardado. Nós temos as máquinas virtuais, que estão sistemas operacionais simulados dentro de outros. Deixa eu explicar para vocês aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil eu explicar olhando para vocês, pessoal. Vamos lá. Você tem o seu computador, correto? No seu computador está rodando um sistema operacional Windows, por exemplo. Você está ali rodando. Vamos supor, você pega uma máquina virtual, né, uma VM, você pega uma máquina virtual para rodar com o sistema Linux. E dentro dessa máquina virtual, você vai ter o seu disco virtual, porque todos os dados dentro dessa máquina virtual, inclusive o sistema Linux, estarão rodando ali. Note que é um ambiente totalmente preservado e isolado. Ele só usa o hardware da sua peça principal, mas ele é rodado em um ambiente totalmente diferente da sua casa principal, por assim dizer. É como se você tivesse ali duas casas, né? Só que uma dentro da outra, tá? Em ambientes totalmente isolados e preservados. Pessoal, imagine isso daqui para a prática criminosa, né? Para uma pessoa, por exemplo, querer guardar arquivos de conteúdo sexual infantil, né? Ou coisas criptografadas, enfim, imagina, isso daqui é uma mão na roda ali para a pessoa que está sendo investigada, para o criminoso, né? Pessoal, por quê? Por que isso, né? Porque, por exemplo, a pessoa ela pode ter ali um aplicativo de máquina virtual e tem o disco virtual dentro daquela máquina virtual, que é onde ela guarda tudo. Aí ela sabe que ela vai ser investigada, sabe que está quase caindo a casa, o que ela faz? Ela exclui a máquina virtual. E aí, como que faz, né? Pessoal, aqueles softwares que a gente acabou de ver, eles conseguem acessar diretamente os discos virtuais, mesmo sem acesso direto àquela máquina virtual. Então o cara, ele acha que excluindo a máquina virtual ele vai ter excluído tudo. Não, mas está tudo dentro do disco virtual, né? Então ele precisa realmente ser muito bom para excluir todo o disco virtual, certo? Porque esse disco virtual ainda estará dentro do seu disco, né? Do seu HD rígido, certo? Então tem que ter muita atenção nisso, saber diferenciar. E nós temos também os chamados containers, pessoal.
Os chamados containers, você pensa que realmente é um container. Eles utilizam dentro do seu disco principal, tá? Utilizam dentro do seu disco principal, ele cria uma partição para rodar somente algum serviço específico, algum aplicativo isolado. Então ele usa o mesmo sistema da CPU principal, mas eles são muito mais leves que a máquina virtual. Por quê? A máquina virtual você tem que colocar um sistema operacional, é como se fosse realmente outro computador. Já o container, como ele utiliza parte da CPU principal, mas ele é totalmente isolado, mas ele utiliza a parte, ele não precisa de um sistema operacional próprio, por exemplo. Ele precisa ali o suficiente para rodar aquele aplicativo, tá? Então, atenção nisso aqui. Cada ambiente funciona isolado e separado dos outros. Pessoal, fazendo uma analogia, aqui, a máquina virtual, pense que o computador é sua casa. A máquina virtual é uma casa dentro da sua casa, certo? É uma casa dentro da sua casa. Os discos virtuais é o armário dessa segunda casa. É onde tem tudo dentro dessa sua outra casa, onde você coloca tudo. O container, ele está ainda como se fosse um cômodo da sua casa principal. Então ele não está dentro de outra casa, ele está mais próximo, só que ele ainda está de forma isolada, tá? Ele é como se fosse um cômodo fechado da sua casa principal. Eu acho que assim fica mais fácil para você entender, né? Porque realmente é um pouco complexo isso aqui. Pessoal, como que deve ser preservado isso, né? Primeiramente, utilizando ferramentas como o AutoPsy, o Encase, o FTK. Por quê? Para tirar a imagem, né? Para tirar a imagem aqui dessa máquina virtual. Então, vai lá e puxa essa máquina virtual em imagem para levar ela a um ambiente seguro e aí fazer a sua análise. E sempre bit a bit, né? Sempre a imagem completa. Depois disso, você vai salvar esse arquivo, né? E lembrando que é muito importante fazer o hash, né? Então, por exemplo, você tira o arquivo, enquanto ele está ali ainda, você faz o hash dele, depois para você levar no ambiente seguro, você faz o hash novamente para ver se bate o código hash entre esses dois arquivos, o original e a cópia, para que nada tenha sido corrompido. Para isso, você levar a juízo, né? Pessoal, e nos containers, né? Nos containers, a gente faz a exportação dos volumes e dos logs com comandos específicos. Por quê? O container é como se fosse um aplicativo à parte dentro da sua casa principal, né? Dentro da sua CPU principal. Você tem que tirar o quê? Os logs são muito importantes, tá? Os logs, eles são muito importantes. Todo histórico que foi feito dentro daquele container, tudo que foi feito dentro daquele container vai estar no volume ou no log, pessoal. É como se fosse aqui um livro, né? Vai estar tudo ali. E aqui você deve documentar cada ação e gerar hash dos arquivos coletados. Aí você preserva a prova em um ambiente digital, tá? Qual é? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Vamos supor que durante busca em um escritório de contabilidade de suspeito de lavagem de dinheiro, foram localizadas máquinas virtuais ocultas dentro de um notebook. Então, o que deve ser feito? O perito, ele gerou uma imagem forense dos arquivos .vmdk com o hash SH256. Então, ele tirou o hash, ele foi lá, gerou a imagem do arquivo, ele levou a máquina virtual em um ambiente isolado. Então, levou lá para a delegacia de polícia, levou lá para o local de trabalho, para a perícia forense, e abriu a máquina lá, e lá dentro ele descobriu planilhas de transações e conversas criptografadas. Como está com o mesmo hash, quer dizer que o conteúdo não foi alterado, pronto. Essa prova ela pode ser levada em juízo, já que ela está documentada de forma integral. Beleza? Entendido? Bem importante isso daqui, hein? Bem importante. Agora vamos para a criptografia, né? A gente sempre fala em criptografia. O que é criptografia, pessoal? Criptografia, você transforma uma mensagem legível em um texto ilegível. Mas você precisa de um código para transformar aquilo a ser legível novamente, né? Então nós temos aí a criptografia. Note que o hash, você faz o quê, pessoal? Você pega um arquivo, um banco de dados, um texto, você transforma em um código. Aquele código ele é único. Ele você não consegue reverter. Mesmo que você tenha qualquer chave, enfim, não existe, né, uma chave para você reverter. Já na criptografia você reverte. Então você faz
uma mensagem criptografada para você aí reverter, né? Então aqui eu trouxe para vocês, você converte uma mensagem legível, um texto, em uma forma ilegível, um texto cifrado. Então nós temos a informação original, nós temos o resultado embaralhado e nós temos a chave, né? O código matemático que permite cifrar e decifrar. Pessoal, os princípios essenciais da criptografia, né? Primeiro, a confidencialidade, já que as informações criptografadas só podem ser acessadas pela pessoa a quem se destinam e por mais ninguém. A integridade, as informações criptografadas elas não podem ser modificadas no armazenamento ou durante a transmissão entre o remetente e o pretendido. Ainda, o não repúdio, porque o criador ou o remetente da informação criptografada não pode negar sua intenção de enviar as informações, já que, né, pessoal, ela é uma prova íntegra. Então, se foi descoberto, só a pessoa tem aquela chave. Então, se foi descoberto que foi aquela pessoa que mandou, ela não pode negar aí a sua intenção de enviar essas informações. E há uma autenticação, que as identidades do remetente e do destinatário, bem como a origem e o destino das informações, são confirmados, tá? Então, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp, ele tem uma criptografia ponta a ponta. Por quê? O que acontece? Eu estou enviando uma mensagem aqui para o meu destinatário. Pessoal, a partir do momento que eu envio, que aquela mensagem está ali no meu celular, ela sofre uma criptografia ponta a ponta. Só a pessoa que está do outro lado é que vai poder descriptografar a mensagem. Por isso daí tem muita coisa no que tange a investigação policial, tá? É muito importante vocês entenderem isso. Por quê, pessoal? Nem o provedor de internet, nem o provedor ali do aplicativo, ele tem acesso àquelas mensagens, já que ela é criptografada no momento do envio e ela é descriptografada somente no momento da chegada. Nesse trâmite, ela é totalmente criptografada, ninguém consegue acessar, ninguém consegue alterar, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Pessoal, nós temos dois tipos que estão no seu edital, tá? A criptografia simétrica e assimétrica. Eu vou puxar aqui o material para explicar para vocês. Na simétrica, nós temos somente uma única chave para cifrar e decifrar a mensagem. É como um cofre com uma só chave que ambos precisam ter. Ela é mais rápida e eficiente, mas ela é menos segura, tá? Ela é boa para grande volume de dados, pessoal. Trouxe aqui alguns algoritmos que são utilizados. O AES, acho que é importante que você saiba. E o DES 3, DES, que são mais anteriores, tá? Pessoal, o AES você tem que saber, tá? Pode ser que apareça aí para você algoritmo de criptografia e você tem que saber. Pessoal, esse daqui é o mais simples, né? Então, tem apenas uma chave para criptografar ou descriptografar. As duas pessoas ou mais pessoas têm que ter aquela chave. Uma senha, por exemplo, né? Uma senha 1, 2, 3, 4, como se fosse ali um cofre. Qual que é o problema? Se perder essa senha, você não consegue mais acesso. E se alguém descobrir essa senha, toda a segurança está danificada, né? Tudo está danificado. Então, o grande problema desse tipo de criptografia é que você também tem que ter cuidado para mandar a senha, né? Para você compartilhar essa senha, porque os hackers, eles tentam acessar a mensagem que está com essa senha, entende? Isso que torna complicado e menos seguro que a assimétrica. A assimétrica, pessoal, você tem duas chaves, uma pública e uma privada, tá? Você tem uma chave pública, deixa eu puxar aqui, e uma chave privada. Então, a pública serve para cifrar e a privada, serve para decifrar, mas pode ser o contrário também, tá? Pode ser que a privada sirva ali para cifrar, tá? É utilizada, por exemplo, na segurança de sites, em e-mails criptografados e para gerar assinaturas digitais. Pessoal, por exemplo, uma assinatura digital, como que funciona, né? Eu recebo ali um arquivo, eu coloco uma chave privada minha, certo? Coloco uma chave privada minha para assinar aquele arquivo e gera uma chave pública. Dessa chave pública, eu pego, envio o arquivo com a chave pública para outra pessoa e a outra pessoa, utilizando essa chave pública, consegue verificar que aquela minha informação é verdadeira e consegue tirar ali a criptografia dela com aquela chave
pública, tá? O contrário também é verdadeiro. Então eu tenho uma chave pública, eu criptografo a mensagem com essa chave pública, por exemplo, um e-mail, eu mando para outra pessoa e a pessoa pega essa chave pública que a outra pessoa me enviou, por exemplo, né, eu pego essa chave pública e com a minha chave privada eu consigo descriptografar essa mensagem, mas somente eu consigo descriptografar, porque somente eu tenho a chave privada. A parte boa é que você não precisa aí ter compartilhamento de chaves, e você pode ter muitas chaves públicas e somente uma privada. Então, somente uma chave que faz a descriptografia, tá? Pessoal, é como se fosse uma casa com correio, né? Várias cartas podem chegar, mas apenas uma chave que pode ali abrir a caixa de correio, que pode descriptografar aquela mensagem, tá? Aqui, principais algoritmos que são utilizados aí na criptografia assimétrica, nós temos o RSA, o SCC e o Diffie-Hellman, tá? Aqui, troca de chaves. Tá bom? Então lembrem aí desses algoritmos e lembrem da diferença, que eu acho que é isso que vai cair na sua prova, se cair algo de criptografia. Pessoal, aqui trouxe, né, para vocês uma tabela explicando basicamente tudo isso que a gente já conversou, que uma é mais rápida que a outra, né, que a segurança de uma é muito alta, da outra nem tanto, que uma é mais comum para criptografar arquivos, outra é para assinatura e troca de mensagens seguras, ali os algoritmos, tá? Lembra que na simétrica somente uma chave, na assimétrica duas chaves, tá? Duas chaves. Vamos seguir aqui então. Próximo slide. Pessoal, quais são as dificuldades, né? A primeira é criptografia ponta a ponta, né? Pessoal, imagina, né? Isso já deu muito problema nos Estados Unidos, por quê? As polícias, elas querem que exista o chamado backdoor. O que é o backdoor? É uma entrada pelos fundos, né? Uma porta dos fundos. Para que entre a mensagem e o destinatário, nós, policiais, Ministério Público, enfim, tenhamos um acesso no meio para que a gente consiga ter acesso a essas mensagens criptografadas. Porque, olha, apenas o remetente e o destinatário que tem acesso quando é uma mensagem via criptografia ponto a ponto, como WhatsApp, Telegram e outros aplicativos de mensagens, tá? A polícia não consegue ter acesso. Mas isso, no momento, não existe, esse backdoor, porque gera aí muita coisa, né? Porque imagina, pessoal, se você abre ali uma backdoor para algumas pessoas, então quer dizer que as mensagens que você troca no seu celular, elas podem ser vistas por outras pessoas. Beleza, se for só um órgão de segurança pública ali, mas pode ser utilizado muita coisa para fins ilícitos, né? Para fins ilícitos, porque você tem uma interpretação direta da mensagem numa criptografia que seria ponta a ponta, tá? Então isso gera muito, né? Aqui, só o remetente e o destinatário que tem as chaves, e mesmo com ordem judicial, o conteúdo é inacessível, a não ser que você tenha acesso direto ao conteúdo físico daquele destinatário ou daquele remetente. Nem o provedor consegue ler as mensagens, né? Nem o próprio provedor. Então, assim, não tem como, não tem porquê mandar uma ordem judicial para o provedor pedindo acesso a essas mensagens, porque nem ele tem, né? Nem ele tem. E é aí que reside grandes brigas na internet, aqui na tecnologia da informação, certo? Então nós temos a criptografia ponta a ponta, chamada E2EE, tá? Ainda, pessoal, dispositivos criptografados também é um problema, né? Porque sem a senha, os dados não podem ser extraídos. Pessoal, exceção, extração física, né? Eu estou falando aqui para vocês, tá? De extração comum. O que é uma extração comum? É você mesmo pegar o celular e tentar entrar. Você não vai conseguir entrar no celular do investigado. Por quê? Porque você precisa da senha. Mas o Cellebrite é uma extração física. Pensa que ele está fisicamente retirando os dados daquele aparelho, né? Ele quebra essa barreira inicial da criptografia e ele acessa diretamente os dados, tá? Então, sem a senha, num acesso lógico, nós não conseguimos ter acesso. Mas numa extração física, nós conseguimos, tá? Porque os celulares, eles utilizam criptografia de disco, a AES, assimétrica, né? Que eu acabei de falar para vocês. Ainda, pessoal, criptografia em nuvem e HDs virtuais. Aqui é um problema, tá? Aqui é um problema, porque imagina arquivos na nuvem criptografados e a nuvem se encontra em outro país. Então você tem que pedir acesso a outro país para ter acesso judicial àquele arquivo que está criptografado dentro da nuvem lá em Singapura. Então aqui é um problema, né, pessoal? Porque as pastas ali dentro do Google Drive, do Dropbox,
podem estar criptografadas. Então pode ser um problema aí para a investigação, tá? Para a investigação, certo? O acesso depende ali da chave privada do usuário, certo, pessoal? Chegando mensagem aqui. Agora vamos falar da criptomoeda, né? Quem aí investe em criptomoeda? Deixa aqui no comentário. Se você ainda não comentou, agora é um bom momento para você comentar, para eu saber, inclusive, que você chegou até essa parte da aula. Você investe em criptomoeda? Se sim, qual você investe? Deixa aqui nos comentários, quero saber. Eu mesmo invisto em Bitcoin, Ethereum e mais algumas outras que eu acho que vai me dar dinheiro, né? Mas, enfim, a maioria é Bitcoin, Ethereum. Pessoal, é uma moeda 100% digital e descentralizada. O que isso quer dizer? Que tem vários servidores, tá? Vários servidores. Não possui um único servidor, possui vários servidores, inclusive vários servidores mesmo, né? Que utilizam ali para ficar armazenando essas bitcoins, né? Até falavam antigamente de farmar, né? Ficava ali, enfim, baseada em criptografia. Não depende de qualquer banco ou governo. E as transações, elas são registradas numa blockchain, tá? A blockchain, pessoal, é um monte de blocos que são visíveis, mas ele só te dá o endereço. Você não consegue ter ali quem é aquela pessoa. Você tem que vincular o endereço dela para saber quem é ela. Então, como exemplo aqui, Bitcoin, Ethereum, né? Pessoal, são moedas 100% digitais. Muita gente diz que vai ser o futuro nosso, né? Vamos ver aí no futuro, em breve. Mas eu quero que vocês saibam que ela utiliza, sim, a criptografia, tá? O que é a blockchain, né? A blockchain é uma cadeia de blocos. Então, cada transação que é feita, ela passa por uma blockchain. Por quê? Ali na blockchain tem um hash do bloco anterior para saber que não foi modificado aquele arquivo, e cada blockchain tem um código de validação e uma lista de todas as transações. Então, nessa blockchain, pessoal, você consegue saber tudo o que está acontecendo naquela moeda, naquela conta, você consegue fazer tudo. E isso é transparente, isso é visível. O grande problema está você conseguir aí decifrar esses dados, né? Mas cada bloco da blockchain são os mineradores, né? Tem vários mineradores aí que hospedam a blockchain, as criptomoedas. Você tem ali a lista de transações, a hash do bloco anterior. A hash está sempre presente, né, pessoal? É essencial para verificar a integridade do arquivo. E um código de validação, que foi a prova daquele trabalho que foi feito, né, para mudar a hash. Os blocos são ligados uns aos outros, formando um registro imutável. Então, esse registro todo não pode ser modificado, e aqui, novamente, a grande importância da hash, e é transparente. Então, todo mundo consegue ter acesso a todas aquelas transações. O problema está em conseguir decifrar aquelas informações. Mas sim, todo mundo consegue ter acesso aí à blockchain, tá? Então, aqui, eu coloquei aqui, né, pessoal, há um anonimato relativo. Por quê? Porque você tem um endereço daquela pessoa. Você tem um endereço daquela pessoa, mas e como descobrir quem é aquela pessoa, né? Como chegar aqui? Aqui que está a grande dificuldade, tá? Cada transação envolve, né, pessoal, o endereço de origem, quem envia, o endereço de destino, quem recebe aquele valor, o valor e a assinatura digital do remetente, né? Do remetente de quem está enviando. Então, eu estou comprando uma criptomoeda. Eu vou lá, coloco o valor que eu quero, eu vou comprar de alguma pessoa que esteja vendendo e eu coloco lá a minha assinatura digital. Cada usuário tem uma chave privada que serve para autorizar as transações, tanto aquela pessoa que está comprando, tanto aquela pessoa que está vendendo. Um endereço público que serve para receber os valores. Esse endereço ele pode ser divulgado, por exemplo, pode ser inclusive dentro ali de uma casa, né, para uma exchange que você utiliza para comprar criptomoedas. E se a chave privada for perdida, os fundos eles são irrecuperáveis, tá? Então tem aí histórias, por exemplo, que a pessoa tinha 50 bitcoins, que hoje vale muito dinheiro, né? E a pessoa perdeu a chave privada dela. Pronto, ela não tem mais acesso àquilo e não tem como recuperar, né? Então aí, imagina a dor no coração, né, pessoal? Pessoal, no rastreamento das criptomoedas, todas as transações são públicas e permanentes, né? Então isso parece ótimo, né? Todas as operações são públicas e permanentes. Ferramentas forenses
conseguem seguir o dinheiro de um endereço ao outro. Isso daqui não é endereço IP não, tá? É um endereço próprio dentro da blockchain. Esse é o problema. O problema mesmo está em identificar quem controla cada endereço. Esse é o problema, meu amigo. Por isso que a gente precisa das exchanges, que a gente já vai ver, a gente precisa disso para conseguir vincular aquele endereço a determinada pessoa, para dar um nome e uma cara, uma face para aquele endereço, tá? Esse é o grande desafio. Aqui eu trouxe para vocês algumas ferramentas forenses, só para vocês ficarem sabendo que podem ajudar nisso aí. E pessoal, o que são exchanges, né? São as plataformas onde os usuários compram, vendem ou trocam criptomoedas. Então, por exemplo, algumas que você já pode ter ouvido falar aí. Nós temos a Binance, nós temos a Coinbase, nós temos o mercado Bitcoin e a Kraken, né? São bem famosas aí, você vai ver aí, inclusive, vários uniformes de times grandes, né? Pessoal, as exchanges centralizadas exigem o Know Your Customer. Por quê? Quando você cria uma conta ali numa exchange, que seja uma exchange centralizada, precisa verificar a identidade daquela pessoa. Então, há aqui um processo fidedigno para você conseguir identificar aquela pessoa. Eu, quando fiz a minha conta ali na exchange que eu uso, eu tive que mandar foto, eu tive que mandar vários documentos para a exchange entender que sou eu, Lucas, que estou comprando. Aí, quando chega uma ordem judicial, por exemplo, tem que ir para a exchange daquela pessoa, que ela vai passar os dados ali das transações daquela pessoa, né? Então, bem importante aí o papel da exchange também para a investigação criminal. São pontos chaves para rastrear os criminosos, porque com o endereço dentro da blockchain, você consegue chegar via exchange para descobrir ali quem é aquela pessoa. Certo? E nós temos os mixers. Mixers é uma prática criminosa, tá? Para vocês ficarem sabendo também. Esse nome está no seu edital, tá? É uma prática criminosa. Pessoal, é como se fosse uma lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro dentro das criptomoedas, tá? Por quê? Essas pessoas ou esses sistemas misturam moedas de vários usuários e devolvem outras diferentes, pessoal. Então aqui, pensa que a blockchain, você tem ali tudo certificado, tudo transparente. O mixer, ele pega, a pessoa passa as moedas para ele e ele devolve, cobrando uma taxa, várias outras moedas, quebrando totalmente ali a origem daquele dinheiro. Então nota que é uma intenção de dissimular aquele dinheiro que está em criptomoedas. Então a criptomoeda já é um problema, né? Já é um problema para rastrear. Aí ainda tem os mixers, que são as pessoas que lavam dinheiro dentro das criptomoedas. Aí dificulta mais ainda, tá? Pode ser centralizado, ou seja, tem uma pessoa que ela controla aquelas chaves privadas, ela recebe uma taxa por aquele serviço, ela recebe as tuas moedas e ela te reenvia outras moedas diferentes. Então o serviço te envia várias moedas. E tem os descentralizados, tá? Os descentralizados, que não tem um operador central. São várias pessoas que se reúnem e dentro desse programa as pessoas jogam bitcoins lá e os outros operadores mesmo jogam as bitcoins deles. E aí essas bitcoins elas são ali mescladas e retornam para cada pessoa. Então aqui é muito mais difícil ainda você descobrir aquela origem, pessoal, porque são várias pessoas trabalhando em conjunto, tá? Uma operação totalmente descentralizada, inclusive daí fica quase impossível você descobrir da onde veio aquela Bitcoin daquela pessoa, tá? A origem e o destino fica realmente muito complicado para você descobrir aqui, tá? No centralizado é um pouco mais fácil, porque você descobrindo aquele serviço, você consegue ir atrás dele e lá ele vai ter todos os logs, né, todas as informações que você precisa para a sua investigação. Como rastrear criptomoedas, né? Primeiramente, você precisa ter a preservação judicial de carteiras e transações, então a carteira digital, por exemplo, daquela pessoa que utiliza, você tem que ter a preservação daquela carteira e tem que parar as transações, tem que ter a preservação daquelas transações. Você tem que solicitar os dados a exchanges, que você também precisa de ordem judicial. Você precisa daí utilizar as ferramentas forenses necessárias e fazer uma análise de metadados, logs e endereços IP e continuar ali monitorando saques e conversões para moeda fiduciária, né? Porque a maioria vai querer sacar esse valor, né? Já que ali
na criptomoeda você não consegue utilizar para muita coisa, apesar de terem aí várias empresas que já aceitam o uso da criptomoeda, né? Vários serviços já aceitam, a maioria não aceita. Então vai ter saque em dinheiro corrente, certo? Que isso daí também ajuda na identificação da pessoa. Certo, pessoal? Acabamos aqui criptomoeda. Vamos para o último ponto da nossa aula de hoje, que é a inteligência artificial. Pessoal, a inteligência artificial, primeiro você tem que pensar que ela é um banco de dados e que ela lida também com exemplos. Então, é um conjunto de técnicas que permitem máquinas aprender, eu tenho certeza, né? Você usa inteligência artificial aí, aprender e tomar decisões baseando-se em dados, algoritmos e aprendizado de padrões. Na investigação, ela pode fazer triagem automática de dados digitais, análise de padrões de comportamentos e relacionamentos, detecção de movimentações financeiras suspeitas, reconhecimento facial de voz e de placas de veículo, né? Priorização de casos com base em critérios objetivos, né? Então, pessoal, as perícias digitais, elas podem gerar terabytes de informações. A IA ajuda você a filtrar mensagens relevantes, a detectar palavras-chave, fotos, conexões, priorizar arquivos suspeitos e agrupar conteúdos semelhantes, né? Tudo isso daí a IA está para ajudar a gente. Por exemplo, no reconhecimento facial, compara rosto capturado por câmera com banco de imagem, é baseado em pontos anatômicos e distâncias faciais. Então é muito utilizado em identificação de foragido, acesso a local restrito e monitoramento de evento e fronteiras, né, pessoal? Ajuda bastante nisso. No reconhecimento de voz e padrões comportamentais, no reconhecimento de voz, a IA consegue comparar padrões de frequência, ritmo e timbre. Na análise comportamental, detecta mudanças de padrão, movimentações ou horários fora de comum. Então, é utilizado para monitorar chamadas, detectar fraudes e perfis de atuação em crimes cibernéticos, né? Então tem, por exemplo, várias transações, várias transações. A IA consegue ali detectar algum comportamento fora do comum e isso pode utilizar ali na sua investigação, né? Pode ser aquele comportamento fora do comum, uma ligação fora do horário normal praticado que já pode indicar alguma coisa para sua investigação, pessoal. E hoje a IA, ela está principalmente para ajudar a investigação, né? A IA vem para ajudar, mas precisa muito da pessoa que está ali do outro lado, tá? Aqui eu trouxe algumas ferramentas que podem ser utilizadas, né? O próprio Cellebrite, Magnet Action, eles já utilizam aí triagem automática de mídias mensais. O ChatGPT, né, pessoal? Nem preciso falar. Deixei algumas outras aqui para vocês darem uma olhada. E quais são os riscos e as limitações para a investigação? Pessoal, primeiro, os erros e os vieses, por quê? A IA depende muito dos dados que você coloca ali. Então, se você coloca, por exemplo, um banco de dados com várias imagens, um grande número de pessoas brancas, ela vai ter dificuldade para reconhecer pessoas negras, pessoas idosas, mulheres, ela vai ter muita dificuldade para isso. Se você colocar dados errados nela, ela vai dar coisa errada para você, né? Ela vai dar coisa errada para você. Então tem muitos problemas, por exemplo, de IA trazendo jurisprudência errada, jurisprudência que não existe, né? E pessoas utilizando a IA nisso, trazendo jurisprudência inexistente. Imagina isso na sua investigação, né? Então, assim, trazendo um dado que não existe, certo? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então tem risco de discriminação. A prova tem risco de ser ilícita, porque não tem base legal, podendo violar direitos fundamentais, né? A LGPD a gente vai estudar na próxima aula, né? Mas ela exige, por exemplo, a finalidade do agente, a transparência e a segurança do que foi utilizado. Então, é um problema na IA a falta de transparência. Pessoal, por exemplo, ela vai lá, você dá uma voz para ela, para você reconhecer que é aquela pessoa, ela vai e fala 92% de chance que seja essa pessoa, de certeza que é aquela pessoa. Mas ela não te fala como, ela não te fala como ela chegou àquilo, que dados ela utilizou para chegar àquilo. E isso é chamada black box, né? Você não tem a explicação daquele ponto, tá? Então isso é um grande problema da inteligência artificial
também, tá? Um grande problema da inteligência artificial. Muita atenção nisso daqui que pode cair na sua prova. E bom, se você chegou até aqui, eu quero que você conheça a minha mentoria individual, em que você tem reunião individual comigo, acesso direto via WhatsApp particular, você faz ali uma comunidade de aluno, tem acesso, reuniões mensais coletivas, acesso gratuito a todos os meus cursos, a material resumido, direto ao ponto, com direcionamento para o cargo de delegado de polícia, simulados objetivos e subjetivos. Pessoal, olha, é a melhor mentoria aqui que você pode ter, né? É uma mentoria totalmente individualizada para o cargo de delegado de polícia, independente do estado aí que você queira. Se você chegou até aqui, além de ser obrigado a conhecer a minha mentoria, você também tem que deixar aí, né, pessoal, um comentário, um like, se inscreva no canal. Novamente, estou pedindo isso para você. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal. Coisa rápida, não vai custar nada. Vai custar nada, tá? E caso você queira uma mentoria individualizada, aqui eu te ofereço a minha, tá? Você tem acesso aí à minha visão semanal de metas, né, pessoal? Então é tudo bem certinho, bem pensado para você. Uma visão diária da meta, você tem acesso a caderno de questões já específico, ao material de apoio. O material de apoio já vem direcionado, né, para o cargo de delegado de polícia. E aqui, os valores. Pensa que é um investimento, né, pessoal? Depois que você passar aí para o cargo de delegado de polícia, você vai ganhar muito mais que isso. Daqui vai ser 10% do seu primeiro salário, né? Então, assim, vale a pena ou não vale, né? Um plano aí semestral, um plano anual, que é um excelente custo-benefício. Pessoal, depois você vai rir desde que você passe, né? E eu também te apresento meu Memoriza Concurso, que é meu aplicativo de flashcards. Lá você tem todo o conteúdo que eu utilizei na minha preparação para delegado de polícia. Eu tenho vários vídeos falando de flashcards aqui no YouTube. Então, se você tiver interesse nessa técnica de estudos que é sensacional, que usa algoritmo de repetição espaçada, que usa... Pessoal, é excelente, tá? É excelente. Usa metacognição, o algoritmo, confidence based repetition, tá? Muito bom. E você tem acesso aí a mais de 25 mil flashcards com todas essas disciplinas, incluindo a disciplina de noções de tecnologia aplicáveis em investigação criminal, né? Então, para você fazer uma boa revisão aí de reta final para a sua prova em todos os pontos, tá? Em todos os pontos aqui, alguns exemplos. Meu muito obrigado por você ter assistido essa aula, estar aqui comigo novamente. Se você assistiu até aqui, deixe um comentário, se inscreva no canal de novo, tira uma foto aí nesse momento aqui, ó. Tira uma foto nesse momento para a gente aí, para eu ficar sabendo que você está estudando por essas minhas aulas. E novamente, pessoal, muito obrigado pela sua presença. Até o nosso próximo encontro, tá bom?